not a sign for a blessings of restful place. In the sweet by and by, we shall meet all that beautiful. I've anchored my soul. Why don't you raise your hand? The message is over now. Let's just worship now. I'll say the wild sea no more. The tempest made sweet for the wild stormy in Jesus I'm saved evermore. Everyone now in worship, I've anchored my soul in a haven of rest. Sabbath, I'll sail the wild sea no more. The tempest made sweet for the wild stormy deep. In Jesus I'm saved evermore. Homem. Yet he did not see God. He only seen the veil of God. No entanto, ele não viu a Deus. Ele somente viu o véu de Deus. The Bible said no man has seen God at any time, but the only begotten of the Father has declared him. A Bíblia disse, Deus nunca foi visto por alguém, mas o unigênito do Pai o fez conhecer. So Moses saw him veiled as a man. Assim como que Moisés o viu velado como um homem. We find that Jehovah of the Old Testament was just Jesus of the New Testament. E vemos que Jeová no Antigo Testamento era justamente Jesus do Novo Testamento. And Dr. Schofield here, we find that his word changing from form. E o Dr. Schofield, aqui vemos que a sua palavra mudança de forma. We find the word morpha in Greek, which means the unseen was made visible. Vemos que a palavra morphe em grego, que significa o que se não vê tornou-se visível. Something that cannot, we know it's there. It cannot be seen, but yet we know that it's there. Uma coisa que não pode, sabemos que ali está. Poderia ser, não pode ser visto, no entanto, sabemos que ali está. And when he changed his form, the morpha, which means that he changed from supernatural to natural. E quando ele mudou a sua forma do morphe, que significa que ele mudou do sobrenatural para o natural. And he just changed his mask. E ele apenas trocou a sua máscara. And otherwise, it's like a drama. He was acting. E também como é como um drama. Ele estava representado num papel. In the Greek, when they would change their mask, maybe one player might have acted in several different parts. No grego, quando trocavam de máscara, talvez uma peça, um autor tivesse representado várias partes distintas. And my daughter present here, they just had at the high school a drama. E a minha filha, presente aqui, faz pouco tiveram no colégio um drama. And one boy that I know played about 4 parts. E um moço que eu conhecia, representou umas 4 partes. But he would go behind the stage and change his mask in order to come out to impersonate another
character. Mas ele ia na parte de trás do cenário e mudava a sua máscara com o objetivo de sair e personificar outro personagem. Now, if you will take the Old Testament prophecies concerning what the Messiah was to be, Agora, se você tomar as profecias do Antigo Testamento concernentes ao que o Messias era para ser, you can compare it with the life of Jesus, and you've got it exactly who Jesus was. você pode comparar isto com a vida de Jesus e encontrar-se exatamente quem Jesus foi. He was not just an ordinary man. He was God, Morphe. Ele não era apenas um homem comum. Ele foi Deus em Morphe. He was changed from the supernatural into the natural form of a man. Ele mudou do natural para a forma natural de um homem. Yet he was God manifested in the flesh, veiled by a human fleshly veil. No entanto, ele foi Deus manifestado na carne, velado por um véu humano de carne. And you watch the Old Testament. E observe o Antigo Testamento. I know that I'm speaking to a mixed-up audience tonight from different parts of the world. Eu sei que estou falando a uma audiência mista hoje à noite de várias partes do mundo. And we are here to find out E estamos aqui para descobrir what are we doing? o que estamos fazendo, Where are we getting to? para onde estamos indo, What's happening? What does all this mean? o que está acontecendo, o que significa tudo isto. And now we find in here that if you Jewish men and women E agora vemos aqui que se vocês, homens e mulheres judeus, and the rabbis in the temple in the days gone by, if they'd watched the Bible, the prophecies, instead of the traditions, e os rabis no templo, nos dias passados, que se tivessem olhado com atenção para a Bíblia, as profecias em vez das tradições, they would have recognized who Jesus was. eles teriam reconhecido quem foi Jesus. They would have never called him Beelzebub. Eles nunca o teriam chamado de Belzebu. They would have never crucified him. Nunca o teriam crucificado. But it all had to act out. That's part of the drama. Mas tudo isso teve que ser representado. Isso foi parte do drama. And they were blinded on this case. Estavam cegos neste caso. It's like many of you men and women here tonight, maybe my age or a little older, É como muitos de vocês, homens e mulheres, aqui hoje à noite, talvez da minha idade ou um pouquinho mais velhos. you remember here in America years ago, before the Chinese, Vocês se lembram aqui nos Estados Unidos, faz anos antes, os chineses. my brother just introduced here that come on my mind when I was talking to him. O meu irmão que apresentaram faz pouco tempo aqui, isso me veio à mente quando estava falando com ele. How that they couldn't speak English and they run the laundry. Como que costumavam, não podiam falar inglês e eles tinham tinturaria. And you go to his laundry to get your laundry done, E a pessoa ia para a tinturaria dele para mandar lavar a roupa. the Chinese laundryman would take a tag and would tear it in a certain way. O tintureiro chinês pegava uma etiqueta e a rasgava de certo modo. You take one part of the tag, you take the other part. A pessoa ficava com uma parte da etiqueta, ele ficava com a outra parte. But when you come back to claim your belongings, those two pieces of paper had the dovetail. Mas quando voltava para pegar o que lhe pertencia, esses dois pedaços de papel tinham que se encaixar. And if it didn't dovetail just exactly right, E se não se encaixassem certinho, you couldn't impersonate it in any way, because he had one piece and you had the other. não podia falsificar isso de modo nenhum, porque ele tinha um pedaço e a pessoa o outro. And if it impersonated, then you had a right to claim
what was yours. E se falsificasse, então a pessoa tinha o direito de pegar o que era dela. And then you've got what belonged to you when you possessed the other part of the contract. E então ela tinha o que lhe pertencia quando possuía a outra parte do contrato. So is it tonight. When we got the other part of the contract, Assim é hoje à noite quando temos a outra parte do contrato. when God tore his son in two at Calvary, Quando Deus rasgou o seu filho em dois no Calvário, taking the body up for a sacrifice and sent the Spirit down to us, that once lived in a man, Jesus, tomou o corpo para sacrifício e enviou o Espírito Santo para nós, que uma vez viveu num homem, Jesus. that same God is unveiled tonight in the form of the Holy Ghost. Esse mesmo Deus está em véu hoje à noite na forma do Espírito Santo. Those two pieces has to come together. Then you're part of the contract. Esses dois pedaços têm que condizer. Então você faz parte do contrato. God did this to be better known to man when he made himself man. Deus fez isto para ser melhor conhecido pelo homem quando ele se fez homem. I was reading a story some years ago, Eu estava lendo uma história faz alguns anos, and in this story it said a great noble king. I forget the name of it just now. I wasn't thinking about speaking of the story. e esta história dizia que um grande, nobre rei, esqueci-me do nome dele agora. Eu pensei em falar dessa história. Perhaps fiction, but it leads us to a point that gives us a background on what we want to say. Talvez tenha sido ficção, mas ela nos leva a um ponto que nos dá base para o que queremos dizer. This king, he was such a noble king and such a great lover of his subjects. Este rei era um rei tão nobre e amava tanto os seus súditos So one day before his guard and his royalty, he said, que um dia, diante de seu guarda e das suas dignidades reais, ele disse: today you see me for your last time for many years. hoje me verão pela última vez por muitos anos. And his guard and his nobles said to him, good king, why do you say that? E o seu guarda e seus nobres lhe disseram: bom rei, por que dizes isso? Are you going to a foreign country somewhere to become an alien? Vais para um país estrangeiro, em algum lugar, para tornar-se estrangeiro? He said, no, I'm staying right here. Ele disse: não, vou ficar aqui mesmo. Well, said, I'm going out amongst my subjects. I'm going to become a peasant. Bem, disse, vou sair entre os meus súditos. Vou me tornar um camponês. I'm going to cut wood with the wood chopper. I'm going to till the ground with the toiler. Vou cortar lenha com o lenhador. Vou lavrar a terra com o trabalhador. I am going to prune the vines with those who prune the vine. Vou podar as vinhas com os que podam as vinhas. I'm going to be one of them in order to get a better acquainted with what they are doing. Vou ser um deles com o fim de me familiarizar melhor com o que eles fazem. And I love them, and I want to be more acquainted with them personally. E eu os quero bem, e quero estar mais pessoalmente familiarizado com eles. They won't know me, but yet I want to be acquainted with them in that way. Eles não me reconhecerão, no entanto, quero me familiarizar com eles desse modo. And the next morning when his delegates, all of his people seen him, or the ones who's in the palace, E na manhã seguinte, quando seus adjuntos, toda a sua gente o viu, ou o que estavam no palácio, take off his crown and lay it down upon the seat, the throne, tirar a sua coroa e colocá-la sobre a poltrona, o trono, and take his robe off and put on peasant's clothes, walk out amongst the common people. e tirar o seu manto e vestir roupa de camponês e sair entre as pessoas comuns. Now, in that little story, we find out then about God.
Agora, nessa pequena história, descobrimos então a respeito de Deus. They said to the king, King, we want you, we love you, we want you to remain king. Disseram para o rei, Rei, nós queremos a ti, nós te queremos muito bem, nós queremos que permaneças sendo rei. But he wanted to become one of them to know them better. Mas ele queria se tornar um deles para conhecê-los melhor, That they'd know him better, really what he was. para que eles o conhecessem melhor, o que ele realmente era. It would display to them what he really was. Isso mostraria para eles o que na realidade ele era. And that's what God did. E foi isso que Deus fez. He changed himself from being Jehovah God to become one of us. Ele transformou-se de Deus, Jeová, para tornar-se um de nós, That he might suffer, he might taste death. para que sofresse, sentisse o sabor da morte, He might know what the sting of death was and take the penalty of death upon himself. conhecesse como era o aguilhão da morte e tomasse a pena da morte sobre si. He laid aside his crown and his robe and became one of us. Ele deixou de lado a sua coroa e o seu manto e tornou-se um de nós. He washed feet with the lowly. Ele lavou os pés com o humilde. He dwelt in the tents with the poor. Ele habitou nas tendas com os pobres. He slept in the woods and in the streets with those who were underprivileged. Ele dormiu na mata e nas ruas com desprivilegiados. He became one of us, that he might understand us better. Ele se tornou um de nós para que nos entendesse melhor And that we might understand him better. e para que nós o entendêssemos melhor. Now, I think in that we find out that changing himself, what he did. Agora acho que nisso vemos que ele, ao mudar-se, o que ele fez. If you'll notice, he came in the name of 3 sons. Se você notar, ele veio em nome de 3 filhos. He came in the name of the Son of Man, and in the Son of God, and the Son of David. Ele veio em nome do Filho do Homem, e no Filho de Deus, e no Filho de Davi. He came as Son of Man. Now in Ezekiel 2:3, Jehovah himself called Ezekiel, the prophet, the Son of Man. Ele veio como Filho do Homem. Agora em Ezequiel 2:3, Jeová, ele mesmo chamou Ezequiel, o profeta, o Filho do Homem. Son of Man means a prophet. Filho do Homem significa um profeta. He had to come that way to fulfill Deuteronomy 18:15, which Moses said, Ele teve que vir dessa maneira para cumprir Deuteronômio 18:15, que Moisés disse: "The Lord your God shall raise up among you a prophet, like unto me." O Senhor teu Deus levantará entre vós um profeta semelhante a mim. He never called himself the Son of God. He referred to himself the Son of Man. Ele nunca chamou-se de Filho de Deus. Ele se referiu a si mesmo como Filho do Homem, Because he had to come according to the Scripture. porque ele tinha que vir conforme a Escritura. See, he had to make those 2 pieces of torn paper. Está vendo? Ele tinha que fazer esses 2 pedaços do papel rasgado, The Old Testament prophecy and his own character to be exactly the same. a profecia do Antigo Testamento e seu próprio caráter serem exatamente a mesma coisa. So he come the Son of Man. Come in that form. Por isso ele veio como Filho do Homem, veio nessa forma. Then we find after his death, burial, and resurrection, he came on the day of Pentecost as Son of God. Então vemos, depois da sua morte, sepultamento e ressurreição, que ele veio no dia de Pentecostes como Filho de Deus. God, the Spirit, in the form Holy Ghost. Deus, o Espírito na forma, Espírito Santo. What was he doing? He was changing himself. O que ele estava fazendo?
estava mudando-se, making himself known to his people in a different form. dando-se a conhecer ao seu povo de forma diferente, Like the Holy Spirit, which is God, como o Espírito Santo, que é Deus, he came to deal through the church ages as Son of God, the Holy Spirit. ele veio como Filho de Deus, o Espírito Santo. But in the millennium, he comes as Son of David, to sit on the throne of David, King. Mas no milênio ele vem como filho de Davi para sentar-se no trono de Davi, rei. He was to take the throne of David. Era para ele tomar o trono de Davi. He's on the Father's throne now. Ele está no trono do Pai agora. And then he said, he that overcometh shall sit with me on my throne as I've overcome and sat on my Father's throne. E então ele disse, quem vencer sentará comigo no meu trono, como eu venci e sentei no trono de meu Pai. So he, in the millennium, he'll be Son of David. Assim que ele, no milênio, ele será filho de Davi. What is it? The same God, all the time, just changing his mask. O que é isso? O mesmo Deus, o tempo todo, apenas mudando a sua máscara. I am to my wife a husband. Eu sou para minha esposa, marido. Did you notice the Syrophoenician woman said, "Thou son of David, have mercy"? Você notou que a mulher Ciro-fenícia disse, filho de Davi, tem misericórdia. He never even bothered him at all. Ele nem chegou a incomodá-lo, nem um pouco. She had no rights to call him that. She had no claims on him as son of David. Ela não tinha direito de chamá-lo disso. Ela não tinha direitos sobre ele como filho de Davi. He's the son of David to the Jew. Ele é o filho de Davi para o judeu. And now he come, but when she called him Lord, he was her Lord. Then she got what she asked for. E agora, ele veio, mas quando ela o chamou de Senhor, ele era o Senhor dela. Então ela conseguiu o que pedia. Now, he's just changing himself. Agora, quanto ao... Ele apenas estava mudando-se. Now, in my home, I'm 3 different people. Agora, em minha casa, eu sou 3 pessoas diferentes. In my home, my wife has claims on me as husband. Em minha casa, a minha esposa tem direitos sobre mim como marido. My daughter out there, she doesn't have any claims on me as husband. I am her father. A minha filha aí, ela não tem direitos sobre mim como marido. Sou pai dela. And my little grandson there, I'm grandfather to him. E meu netinho aí, sou avô dele. So he has no right to call me father. Por isso ele não tem direito de me chamar de pai. I'm not his father. My son is his father. Não sou o pai dele. O meu filho é pai dele. I am his grandfather. But I'm still the same man. Sou avô dele, mas mesmo assim, sou o mesmo homem. And God, what he does, he just changes himself to become to that generation, to make known himself to that people. E Deus, o que ele faz? Ele apenas muda-se para tornar-se para essa geração, para dar-se a conhecer a esse povo. And that's what we're here to find out tonight. In what way is God supposed to make himself known to this people and in this time? E é isso que estamos aqui para descobrir hoje à noite. De que maneira é para Deus dar-se conhecer a este povo e neste tempo? He changes his mask, he changes his act, but he doesn't change his disposition. Ele muda sua máscara, ele muda sua representação, ele não muda sua disposição. He doesn't change his nature. He just changes his mask from one to another. Ele não muda sua natureza, ele apenas muda sua máscara de um para outro. He does it to reveal himself more plain to the people that they might know who he is.
and what He is. Ele faz isso para revelar-se mais claramente às pessoas, que elas saibam que Ele é e o que Ele é. In Hebrews 1 we read, God in sundry times and divers manners spake to the fathers through the prophets. But in this last days through His Son, Jesus. Hebreus 1, lemos: havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias pelo seu Filho Jesus. Now the prophets, Jesus said, when He was here on earth, they were God. Agora os profetas, Jesus disse quando Ele estava aqui na terra, que eram deuses. You call those gods who the Word of God came to, and the Scriptures cannot be broken, He said. Chamais de deuses aqueles a quem a palavra de Deus veio, e as Escrituras não podem ser anuladas. Said, how you can condemn Him then, when He's the Son of God? Ele disse, como podeis condená-lo então, quando ele é o Filho de Deus? See, the Word of God is allotted to each age, what it's to be. And Jesus was the fulfillment of all the prophecies. Está vendo? A palavra de Deus é atribuída a cada era o que é para ela ser. E Jesus foi o cumprimento de todas as profecias. In Him dwelt the fullness of the Godhead bodily. It was in Him. Nele habitou a plenitude da divindade corporalmente. Isso estava nele. He was the one that was in Joseph. He was the one who was in Elijah. Era ele quem estava em José. Era ele quem estava em Elias. He was the one who was in Moses. He was the one who was in David, a rejected king. Era ele quem estava em Moisés. Era ele quem estava em Davi, um rei rejeitado. His own people had rejected him as king. O seu próprio povo o havia rejeitado como rei. And as he went out of the courtyard, a little afflicted fellow crawling around did not like his government, his system. E ao sair, ele do pátio, um pequeno indivíduo aflito, rastejando-se, não gostava do governo dele, do sistema dele. And he spit upon him. E cuspiu nele. And the guard pulled his sword and said, "Well, I'll leave that dog's head on him, spitting on my king." E o guarda puxou a espada, disse: deixarei eu sobre ele essa cabeça de cão cuspindo em meu rei. And David, maybe not realizing what he was doing at the time, but he was anointed. E Davi talvez não dando conta do que fazia naquela hora, mas ele era ungido. And he said, "Let him alone. God's told him to do this." E disse: deixai-o. Deus lhe disse para fazer isto. And he climbed up on the hill and wept over Jerusalem, a rejected king. E subiu no monte e chorou sobre Jerusalém, um rei rejeitado. Did you notice a few hundred years from then, the son of David, Você notou que daí a algumas centenas de anos, o filho de Davi, being spit upon in the streets, and was on the hill, same mountain, looking down over Jerusalem, a rejected king, and cried, que cuspiram nele nas ruas, e estava no monte, a mesma montanha, olhando sobre Jerusalém, um rei rejeitado, e clamou: "Jerusalem, how oft would I have hovered you as a hen did her brood, but you would not." Jerusalém, quantas vezes quis eu cobrir-te, como a galinha os seus pintainhos, mas não quiseste? He never changed his nature, because Hebrews 13:8 said he's the same yesterday, today, and forever. Ele nunca mudou a sua natureza, porque Hebreus 13:8 disse: ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. God was made flesh in order to die to redeem us from sin. Deus se fez carne com o fim de morrer para nos redimir do pecado. That's why he changed himself to be a man. É por isso que ele se transformou para ser um homem. We see in St. John 12:20, the Greeks had heard of him. Vemos em São João 12:20 que os gregos tinham ouvido falar dele. Now there's no man can ever hear of him except their heart burns to see him. Agora ninguém pode chegar a ouvir dele, a menos que seu coração queime para vê-lo. Like Job and the prophets of old, they all wanted to see him. Como Jó
E os profetas de antigamente, todos eles queriam vê-lo. So this Greek came to see him. Assim que estes gregos vieram vê-lo, They came to Philip, which was of Bethsaida, and said, Sir, we would see Jesus. chegaram a Filipe, o qual era de Betesda, e disseram, Senhor, queríamos ver a Jesus. The Greeks wanted to see him, but they were unable to see him because he was in the temple of his humanity. Os gregos queriam vê-lo, mas não puderam vê-lo porque ele estava no templo da sua humanidade. God was in Christ reconciling the world to himself. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Now, I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. On the other shore, some bright day I'll go and see him. Some bright day I'll go and see him. Some bright day I'll go and see him. On the other shore, oh, won't that be a happy meeting? Won't that word goes to word, the meeting. When the bride goes up, word by word, the meeting on the other shore. Oh, that bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow on the other shore.